Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar a nossa conferência Princípios para se tornar uma figura central. Então, os princípios para se tornar uma figura central, como Deus predestina uma figura central na providência. Claro, a figura central deve ser predestinada por Deus. Então, a providência, a predestinação da figura central, primeiro, Deus predestina a pessoa para ser a figura central. Segundo, Deus chama também a pessoa e, claro, dar uma missão. Então, primeiramente, a figura central deve ser predestinada por Deus e também deve receber a missão de Deus. Esta pessoa deve ter certas qualificações para merecer tal chamado, né? Então, claro, deve demonstrar certas qualificações. Então, as qualificações para merecer este chamado. Primeiro, a figura central tem que nascer no seio do povo escolhido. A figura central deve descender de uma linhagem de ancestrais com muitas boas realizações. Então, assim, a figura central deve apresentar mais qualificações. Então, para esse chamado, a figura central tem que ser dotada do caráter requerido por Deus. Tem que apresentar este padrão de caráter também perante Deus. A figura central deve desenvolver as qualidades necessárias durante também a sua juventude e, finalmente, dentre aqueles que adquiriram estas qualidades, Deus seleciona, antes de tudo, o indivíduo que vive no tempo e lugar mais adequado às necessidades de Deus e também da providência. Então, para se tornar a figura central, vejamos este versículo de Romanos 8, do 29 ao 30, quando aqui está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, claro que Deus, sendo onisciente, né? Onipresente, Deus nos conhece, Deus pode nos predestinar para tal missão e nos chamar para tal missão. Mas a vitória desta missão, a vitória desta figura central, requer do cumprimento de responsabilidade também desta figura central ao justificar diante de Deus. Então, Deus decide a figura central, sendo Ele um Deus onisciente. Deus prevê quem tem os qualificativos necessários para se tornar uma figura central. E assim, Deus ele predestina aquele que ele já conhece de antemão e depois o chama para o cumprimento, para cumprir o propósito da providência. Então, chamar a pessoa faz parte, claro, da responsabilidade de Deus. Mas só o chamado de Deus para tal pessoa, para a figura central, para a missão, não qualifica
esta pessoa para ser justificada perante Deus, para receber a glória. Claro que esta pessoa, ela mesma, deve cumprir a sua porção de responsabilidade. Por isso, só quando a pessoa ela cumpre a sua responsabilidade, depois de ser chamada por Deus, depois de ser predestinada por Deus, só depois que ela cumpre a sua responsabilidade, ela justifica e assim pode ser glorificada. Então, quando nós observamos a questão de Adão, então Adão, ele desobedeceu a Deus e a sua palavra. Adão desobedeceu a palavra de Deus e caiu. Então, o que acontece? Adão, ele não pôde estabelecer o fundamento de fé, logo ele também não se tornou a perfeita encarnação da palavra, ele não completou a finalidade da criação, porque ele caiu. Então, para restaurar essa base sobre a qual o homem possa completar a finalidade da criação ou restaurar, o homem decaído deve, primeiramente, restaurar por indenização o fundamento de fé. Então, por que vou falar do fundamento de fé aqui? Porque o fundamento de fé também qualifica a pessoa para se tornar a figura central para a oferta substancial. Então, o homem, quando ele estabelece o fundamento de fé, ali nos primeiros antepassados humanos, Adão caiu, Adão falhou em estabelecer o fundamento de fé. Então, por isso o homem, para se qualificar também como a figura central do fundamento de substância, dessa condição substancial, há três condições, há três elementos, não condições, três elementos, que o homem deve, então, colocar ou indenizar esses três elementos dentro dessa condição de indenização, que é requerido para restaurar o fundamento de fé. Então, primeiramente, deve haver uma figura central para o fundamento de fé. Segundo, um objeto condicional. E terceiro, um período de tempo. Então, com uma vitória no fundamento de fé, a pessoa se qualifica para ser também a figura central do fundamento de substância. Então, as qualificações para se tornar a figura central requer vitória no fundamento de fé, fazendo uma oferta aceitável a Deus. Assim se estabelece também a figura central para o fundamento de substância. Para restaurar o fundamento de fé, deve haver também a figura central. Por isso, antes que a oferta substancial possa ser estabelecida, possa ser feita, antes que o fundamento de substância possa ser feito, primeiro a figura central da oferta, que é o fundamento de fé, a pessoa que fará a oferta deve ser escolhida, assim como Deus escolheu Abel, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Abraão, Jacó, Moisés, enviou Jesus. Então, a figura central da oferta do fundamento de fé deve ser escolhida, e por isso que Deus ele escolhe ali Abel, na família de Adão, e pede para ele fazer a oferta simbólica. Então, Deus, claro, existem razões? Sim, existem duas razões pelas quais Deus escolheu Abel. Primeiro, para fazê-lo estabelecer o fundamento de fé no lugar de Adão, e segundo, para qualificá-lo para ser a figura central da oferta substancial. Então veja que é um qualificativo,
a figura central, então, para a figura central ganhar a vitória no fundamento de fé, ela se qualifica também como figura central para o fundamento de substância. Quero fazer leitura aqui de 2 versículos bíblicos. Primeiro é Gênesis 4:4, quando a Bíblia está dizendo: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas dos primogênitos, né? E das suas crias, de seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, quando Deus aceita a oferta de Abel, vitória no fundamento de fé. Um outro versículo é Hebreus 11, do 4 ao 27. Aqui está dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunha de que era justo diante de Deus, testemunha dos seus dons. Então veja que Abel tinha já esse dom e ofertou pela fé, fundamento de fé. Deus aceitou, qualificou-se como figura central para a oferta substancial, o fundamento de substância. Então, a figura central encarregada de realizar a vontade de Deus na providência. Para realizar a vontade de Deus na providência, a figura central deve também sair do mundo satânico para o mundo de Deus, porque, como a Bíblia já diz, que Deus ele não trata com alguém que está servindo a dois senhores e que o homem deve servir a um só Senhor. É claro que é necessário a separação também do mal do bem para a figura central. Eles devem deixar o mal, eles devem destruir o mal, exaltando-se ao bem. Por isso, a figura central deve sair do mundo satânico. Então, quando nós olhamos aqui a questão de Jacó, que parte de Arã para Canaã, de Moisés, que sai do Egito e viaja para Canaã, e Jesus também, que foi refugiado no Egito e sai voltando para a Galileia. Então veja, também deixar o mundo satânico. Aqui, gostaria de deixar claro que nos últimos dias é inevitável a derrota do poder do mal e elevar o reino do bem. Em meio a isso, Deus, ele estabelecerá sem falha o centro da emergência, da soberania do bem, a fim de abrir a nova idade. Então veja que nos últimos dias, para que possamos vencer o mal, exaltar o bem, é necessário o centro da soberania. Então, mesmo que o mundo está uma bagunça, nós temos muitos problemas, mas é claro que Deus não desiste de restaurar o seu ideal, o seu reino ideal, e por isso Deus estabelece o centro da nova soberania. Então foi assim com Noé, Abraão, Moisés, Jesus. Eles foram aqueles a quem Deus elevou como as figuras centrais de suas respectivas idades, como centro da providência naquele momento. Hoje, nesse período que nós vivemos hoje, é um período de transição na história. Por isso, hoje também, a fim de estabelecer a soberania do bem, devemos encontrar a pessoa a quem Deus designou como a figura central da nova providência nessa época, a fim de que possamos participar desta nova idade e honrar e realizar a vontade de Deus, descobrindo a figura central.
da época, descobrindo a figura central neste momento da providência. Então, vamos analisar a providência da idade, da nova idade. A providência da nova idade, ela não começa a partir das cinzas da velha idade. Quando nós observamos aqui, na era do Antigo Testamento, claro, que o povo daquela época veio servindo a Deus ou atendendo a Deus, centralizado naquele momento histórico, naquela idade, e centralizado no que tinha de verdade até ali. Ao contrário, a nova idade, ela brota e cresce em meio à fase final da velha idade. Então, claro que quando Jesus ele chega com o Novo Testamento, abrindo uma nova era, uma nova idade, como a figura central daquele momento, isso está em meio ali ao final da era do Velho Testamento e vai acabar entrando em conflito. Então Jesus, ele inaugurou a idade do Novo Testamento. Ele veio no final da era do Velho Testamento. Mas Jesus, como figura central, para as pessoas poderem justificar-se perante Deus e realizar a vontade de Deus, elas deveriam aceitar Jesus, a nova idade e a nova palavra, porque Jesus é a figura central daquele momento. Em Lucas 5:37, está dizendo para nós: mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, ou seja, em um vaso novo, e ambos juntamente se conservarão. Então, o que Jesus, como figura central da sua época, queria dizer? Que as pessoas deveriam receber as novas palavras, ou seja, um vinho novo em um vaso novo. Se as pessoas querem receber a nova palavra através de Jesus, que é a figura central da sua época, elas também tinham que se renovar. Elas tinham que vir para o novo, para a nova providência e para a nova palavra na época de Jesus. Por isso, de Jesus até hoje, passou 2000 anos. E por isso, o próprio Jesus, ele prometeu a segunda vinda do Messias, que Cristo realmente irá voltar. Por isso, Cristo, ele virá novamente no final da idade do Novo Testamento, como a figura central da nova providência. Assim como foi na época de Jesus, será também nos dias de hoje. Hoje, o Messias, o Cristo do segundo advento, como a figura central desta época, ele nos dará uma nova verdade com a qual fundará uma nova idade. Assim, esclarecendo, especificando a visão bíblica de um novo céu e uma nova terra. Então, nesta época da nova verdade, aquelas pessoas que recebem inspiração divina, que sente no seu coração ardendo, buscando essa inspiração divina através de oração, são capazes, de captar espiritualmente a providência da nova idade. Assim, essas pessoas responderão prontamente ao Espírito e seguirão o chamado da nova providência para se unir ao Cristo na segunda vinda. Então, vejamos que, da mesma forma como Deus
através de Noé, deu uma verdade ali para as pessoas na época de Noé. E Noé era a figura central da sua época. E com Noé, uma nova verdade. Abraão, a figura central da sua época. E através da oferta, uma nova verdade. Moisés, a figura central da sua época. E também a lei, os 10 mandamentos, uma nova verdade. Assim como Jesus, na sua época, ele vem como a figura central e o evangelho é a nova verdade. Então o que nós percebemos aqui é que Deus está enviando a figura central. Essa figura central tem qualificativo e Deus dá neste momento e trata, claro, as pessoas e a verdade que Deus dá, a amplitude, de acordo com o nível intelectual e espiritual. Então, hoje também, nós devemos encontrar a nova verdade. Mas para nós encontrar a nova verdade, é necessário nós encontrar a figura central com os qualificativos para ser a figura central. Então, nos dias de hoje, nós devemos encontrar a nova figura central, que é o SSA. E aí você vai me perguntar, mas o que é o SSA? É a segunda vinda do Senhor. É o Senhor do segundo advento e possui os qualificativos. E com ele, uma nova verdade, como está em Apocalipse 10, 11. Unja que profetize de novo. Então a Bíblia está dizendo que uma nova profecia, ela é necessária junto com essa figura central qualificada. Por quê? Há numerosos povos, línguas e reis. Então a água é boa? É boa. Por quê? Porque ela serve para todos. Ela mata a sede do brasileiro, do africano, do russo, do japonês. Então ela serve para todos. Assim como a nova verdade que vem e a nova figura central para todos. Também, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele está dizendo que ele como figura central é a verdade. Ele mesmo é a verdade. Então, o que é os livros, textos bíblicos? Eles são parte da verdade que foi dada em cada época, de acordo com o nível intelectual e espiritual, e de acordo com aquela figura central que Deus escolheu. Mas a Bíblia está dizendo aqui no livro de Coríntios, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então a verdade ela foi dada em partes com cada nível intelectual da época. Assim com Noé, com Abraão, com Moisés, com Jesus. E não será diferente nos dias de hoje. Então, o Cristo que vem nos últimos dias, em seu segundo advento, ele deve vir como centro, como a figura central. Aquele cuja vinda é aguardada por todos. O Cristo é também a figura central cujo advento é aguardado por todas, também as religiões. Então, nos últimos dias, as pessoas que levam ardente vida de oração ou que vivem por suas consciências sentirão intensa ansiedade em seu coração. Este é o porquê de as pessoas sentirem em seus corações um chamado espiritual e um desejo de seguir a providência da nova idade. Então, ao entrar
em contato com a nova verdade, é encontrada juntamente com a nova figura central da época, que pode guiá-los a agir em conformidade com a mesma. Então, por isso, nós, hoje, devemos encontrar a figura central, porque é aí que vai estar a nova verdade, para iniciar uma nova época. Então, tais pessoas são os escolhidos, aqueles que, uma vez que ouvem, que escutam a nova verdade, sentirão imediatamente um despertar em seus corações, em seus espíritos e intelecto, por inspiração do Espírito Santo e pela verdade que eles estão ouvindo. Então, eles entenderão completamente a necessidade providenciais de Deus nesse tempo. Então, assim, todos eles responderão às experiências espirituais que puderam sentir através de suas próprias mentes ao escutar a nova verdade. Então, veja que em cada época da história Deus tem tratado o homem de forma com um grau de amplitude e método de acordo com o nível cultural, intelectual, espiritual do homem da época. Então, quando uma criança ela está no fundamental, é um conteúdo. Claro, o conteúdo é o mesmo, é um ensino, mas o método que está sendo usado ainda é um método adequado para aquele nível. Quando ela sai do pré e ela vai para o ginásio, esse método amplia, porque o grau também ampliou. Quando ela vai para o fundamental, esse método vai ampliar. Quando ela vai para o médio, não tem como usar o mesmo método. E quando ela vai para o universitário, é outro método. Da mesma forma, Deus tem ampliado e utilizado o método e enviado, escolhido a figura central para aquele momento. Então, veja os senhores e senhoras, preste atenção na tela. Aqui, aonde estava Noé, estava a arca. Ou seja, se nós encontrássemos a arca, encontraríamos Noé. Aonde estava Abraão, estava a oferta. Aonde estava as taubas, estava Moisés. Aonde estava Jesus, estava o Evangelho. Então, aonde estiver o Messias hoje, a figura central também estará numa verdade. Se você encontrar um, vai encontrar o outro. Então, devemos encontrar o personagem da figura central da época. Porque com ele está a nova verdade. Está a verdade do momento. Foi assim no decorrer da história, não será diferente hoje. Então, a nossa conclusão aqui é: as condições e qualificações para ser a figura central da providência, primeiro, tem que vir ou estar ou pertencer à nação escolhida do desígnio de Deus. Deve ter antepassados com muitas boas realizações para ser as condições para ser a figura central. Ou as condições e qualificativos para ser a figura central. E terceiro, ser dotado de uma adequada disposição natural
para o cumprimento da vontade de Deus. Tem que ter essa disposição natural, né? Claro. Depois, quarto, ter boas condições nas quais possa crescer e trabalhar durante a sua vida. Então, essas condições espirituais, qualificações espirituais, ter essa disposição natural e também a saúde física, né? E está no tempo e lugar segundo a necessidade de Deus. De Deus. Então, essas são as condições e qualificações para ser a figura central. Então, quando esse versículo está dizendo que Deus, Ele conhece, Ele predestina e Ele chama, é necessário a pessoa para a providência, ok? E para a figura central. Esta pessoa, ela deve justificar esse chamado diante de Deus. Se ela justificar, será glorificada. Se ela não justificar, então, claro, não pode fazer a vontade de Deus. Claro que aqui, neste versículo, aparece a maior parte realizada por Deus. Ele conhece, Ele predestina, Ele chama. Isso não está escondendo a porção de responsabilidade do homem, que o homem deve cumprir aqui a sua parcela de responsabilidade. Como a maior parte pertence a Deus, colocamos aqui os 95% da porção de responsabilidade de Deus. E como a menor parte pertence ao homem, colocamos aí os 5% de responsabilidade do homem. Então, só quando o homem cumpre seus 5%, através de ser chamada por Deus, ela pode ser justificada. Então, para tornar-se um vencedor histórico, quantas figuras centrais na história foram chamadas e, ao ser chamado, o que mais eles buscaram? Buscaram o coração de Deus, buscaram cumprir a finalidade pela qual Deus chamou. Eles buscaram estar centrado na missão providencial. Então eu devo compreender claramente o coração de Deus quanto ele trabalhou com os profetas e santos do passado, porque tinha uma finalidade original pela qual Deus os chamou. E, claro, que a figura central ela deve compreender os detalhes das missões providenciais com as quais Deus os incumbiu. Contudo, não há ninguém entre a humanidade decaída que pode se tornar tal vencedor histórico por seus próprios esforços. Por esta razão, devemos compreender todas essas coisas através de Cristo no segundo advento, que é hoje a figura central que vem cumprir a providência da restauração. Então, aqueles santos, por mais que eles buscaram o coração de Deus, por mais que eles buscaram cumprir a finalidade da providência e a missão providencial, mas eles não viveram na época da figura central, hoje, o Messias. Então, por isso, nós devemos encontrar hoje a figura central da época, E assim, os homens decaídos jamais poderão encontrar o caminho da vida se não conhecermos os particular e o conteúdo da providência da restauração. Eis aqui o motivo pelo qual devemos conhecer o princípio da restauração em detalhe, e que Deus, essa providência da restauração também é através da vida pelo centro. É também através de nós encontrar a figura central. Então, o coração da figura central, a figura central tem que amar Deus, tem que desejar, tem que ter o desejo de tornar
apoiar, né, as outras pessoas e fazê-las alegres, felizes. A figura central é aquele que consola as pessoas que sofrem. A figura central vive como amor de Deus no seu coração. A figura central age como um filho ou filha de Deus. A figura central dá-se para o próximo e sacrifica a si mesmo para reviver os outros. Esses também são qualificativos ou qualificações de uma figura central. Então, criar as condições que pode dominar os céus e a terra também é qualificativo para uma figura central. O único elemento essencial que pode colocar o ser humano nesta posição é o amor. Por isso também outro qualificativo de uma figura central é o amor. Então vejamos como Jesus amou ao ponto de até mesmo lavar pés dos discípulos, até mesmo de perdoar os seus assassinos, de amar o próximo como a si mesmo. Então, esse qualificativo de uma figura central também é o amor. Então, nesta conferência, nós falamos as condições e qualificativos para se tornar uma figura central, mas também devemos encontrar a figura central da época para iniciar um novo momento na história da providência, da salvação e da restauração. Aqui nós finalizamos esta conferência. Um muito obrigado.